Bom dia, a graça e a paz da parte de Jesus a todos vocês. Que bom tê-los aqui, aqueles que estão nos visitando, estão pela primeira vez aqui na nossa casa, sejam muito bem-vindos. E nós estamos, para aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, como eu disse, sintam-se em casa e é um prazer recebê-los todos aqui. Nós temos a honra de alguma forma, ser parte do corpo de Cristo nessa cidade e sendo parte do corpo de Cristo nessa cidade também revelar o amor de Deus de uma maneira intencional para você que está aqui. E que você não se aperceba num local estranho, desconfortável por si só, porque você está numa igreja ou assim, né? Nós assim reconhecemos esse auditório, e não é a igreja ou esse auditório, nós somos a igreja, mas que você não se reconheça num local assim menos apropriado para uma manhã de domingo. Não, você está aqui e vou falar e vou trazer para você aquilo que a gente ouve, né? Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo da sua vida para ouvir a palavra de Deus, para de alguma forma ser esmerilhado, constrangido, transformado na sua maneira de ver o mundo, se relacionar com ele e, portanto, na sua maneira de viver. Porque é isso que a palavra de Deus, ela nos traduz. Como Jesus, através da pregação do próprio Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, nos mostrou que nós podemos conhecê-lo e revelá-lo ao mundo de uma maneira cada vez mais poderosa, mesmo no meio de um mundo complexo e cheio de tantas nuances e desafios que nós enfrentamos. Amém? Antes de nós passarmos para a palavra, eu queria um breve momento de oração, queria que nós orássemos agora por tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, que orássemos especialmente pela igreja perseguida no Irã. Para aqueles que não viram, né, houve um ataque americano nessa madrugada lá no Irã. Então, assim, há um grande temor de que haja uma escalada de violência em todo o Oriente Médio e no mundo também, por conta daquilo que aconteceu nessa madrugada, e óbvio, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas que nós possamos orar pelos nossos irmãos, tanto aqueles que estão em Israel, que são cristãos, né, judeus messiânicos, como aqueles que estão na igreja perseguida no Irã, que é a igreja que mais cresce no mundo hoje. Então, eles estão lá, sofrendo respirando, então assim, um ar que revela algo muito poderoso que pode acontecer, infelizmente, nos próximos dias. Então vamos orar. Queria que você orasse junto comigo pela igreja perseguida no Irã. Senhor, obrigado, nós te louvamos, porque temos a oportunidade de sermos instrumentos nessa hora. Nós não somos uma igreja alheia àquilo que está acontecendo no mundo, nem somos aqueles que estão preocupados apenas e tão somente com o nosso umbigo, com a nossa realidade, com os nossos problemas pessoais. Queremos agora, como igreja, orar por toda a igreja perseguida no Irã, pelos nossos irmãos e irmãs que lá estão, pastores, líderes, clandestinamente pregando o Evangelho, sofrendo, ó Deus querido, as ações que o próprio governo do Irã lança sobre eles, alguns nas prisões, alguns, ó Deus, escondidos, todos eles, ó Deus, debaixo da soberana vontade do Senhor. Mas nós nos ajuntamos em oração, pedindo que a graça e o favor do Senhor seja sobre a vida deles e que eles possam encontrar, Deus, coragem, força para continuar pregando o Evangelho. E assim, pregando o Evangelho, eles possam ser instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos, né, na nossa série falando sobre a Guerra dos Tronos e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema no segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Abra lá sua Bíblia e enquanto você está abrindo, aqui na igreja nós temos o costume, né, de pedir para que você sempre traga a sua Bíblia, e eu tenho reiterado até de alguma maneira um pouco mais incisiva nos últimos tempos, que se você puder, traga a sua Bíblia de papel mesmo, tá? Aí é um movimento contra a cultura, e talvez você fale, pastor, mas o pastor está atrasado assim nas coisas, porque o mundo está tão... Eu sei, eu me vejo atrasado em algumas coisas assim, mas eu queria que esse, entre aspas, atraso fosse pelo menos um incentivo a você a não deixar que a sua Bíblia de papel, essa Bíblia aqui, né, a Bíblia sua, ela seja apenas um livro, dentre tantos outros livros que compõem a sua biblioteca, ou está lá na sua escrivaninha, ou na cabeceira da cama, mas que você tenha por costume abrir esse livro, abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto de ler e de estudar a palavra de Deus, mesmo assim, somente no meu celular, sem problema nenhum. Mas assim, tome cuidado para que, de fato, isso não seja para você um impedimento, um empecilho, para que você seja mergulhado no ensino da palavra de Deus, porque não há nada mais poderoso, e pense comigo, não há nada mais poderoso nesse momento, agora, nesse instante, que a palavra de Deus pregada.
Amém, irmãos? Nada. Ninguém pode tomar a precedência, ninguém pode vir à frente de tudo isso que vai acontecer agora. Não é um homem, não é uma estrutura, não é uma organização, é a palavra de Deus que precisa encontrar o nosso coração aberto para trazer transformação na nossa vida. Amém? Vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 1 ao 9, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aí, e eu quero ler, na minha versão diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 ao 9. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês também se tornassem ricos. Amém? Glória a Deus. Alegre-se, você pode contribuir, esse é o tema da ministração. E eu quero falar um pouco sobre isso, e trazer aqui já uma provocação, ou pelo menos uma palavra inicial para que você comece a abrir o seu coração e pensar junto comigo sobre a alegria e como você pode contribuir. Sempre quando nós somos convidados a pensar sobre a vida em comunidade, ou seja, como Jesus quer que eu e você caminhemos debaixo de uma visão de igreja, ele vai nos fazer pensar sobre como e de que maneira eu, individualmente, posso contribuir na expansão do reino de Deus. Isso é importante a gente pensar. Por quê? De alguma forma, por algum contexto, ou vários contextos, nós acabamos desaprendendo que eu, individualmente, os dons e talentos, com os dons e talentos que Deus me deu, tenho um papel chave, importantíssimo, na expansão do reino de Deus. De alguma maneira, e por uma visão coletivista de tantas coisas que nós ouvimos e aprendemos nas escolas, na faculdade, pela cultura, nós olhamos para tudo como se tudo fosse apenas um todo. Composto por quem? Por um monte de coisa. Não é composto por um monte de coisa. São indivíduos cujas vidas foram criadas por Deus para cumprir um propósito. Mas, enquanto eles estão juntos como igreja, em comunidade, cada qual ajustado, bem ajustado, cumpre um papel único e determinante. Ou seja, você deve se alegrar, você pode contribuir com a expansão do reino de Deus. E talvez, no cenário que a gente viva como sociedade hoje, você possa, assim como eu muitas vezes me pego pensando, como que eu posso fazer mais? Como que eu posso contribuir mais? E aí pense na sua dinâmica de vida, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade onde você vai todos os dias, ou na escola que você frequenta, no clube social, no bairro, enfim, aonde você está, de alguma maneira inserido, você deve pensar, como que eu posso contribuir? E como que eu posso viver isso em alegria? Não por peso, não por dor, não de uma maneira onde isso sai de mim assim, rasgando o meu coração. Nós temos que entender e pensar sobre isso. Afinal de contas, o quanto de fato nós estamos comprometidos em manifestar a nossa unidade ao projeto que o próprio Jesus estabeleceu como sua embaixada aqui na terra. Isso vai revelar o quanto de fato eu e você estamos comprometidos. Você sabia disso? Que a gente pode verbalizar um monte de coisa, a gente pode falar, a gente pode declarar, e a igreja tem uma característica que é própria dela, mas ela precisa entender o limite dessa característica, e eu já menciono qual é, porque quando nós excedemos esse limite, nós caímos apenas num viés de proclamação. Então a igreja foi chamada a proclamar o reino de Deus, a verdade do evangelho, amém? E o evangelho da palavra de Deus, não o meu evangelho. Mas quando vivemos e somos apenas proclamadores do evangelho e não aqueles que implementam o evangelho,
nós corremos o risco de sermos as pessoas que gostam do debate, da discussão. E olha que interessante isso, é uma característica que nós, de alguma forma, como sociedade, herdamos dos gregos. Os gregos, lá na Idade Antiga, eles tinham por hábito irem às praças e discutirem. Os filósofos gregos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, a trinca, né, dos grandes filósofos gregos, eles gostavam do quê? Eles apreciavam ir para as praças e debater. Isso é o mundo. Quem sou eu? De onde eu vim? E eles ficavam discutindo, e os discípulos desses grandes filósofos gregos vinham e começavam a conversar. Então havia uma proclamação excessiva, a ponto de a estrutura hierárquica social da Grécia Antiga ser constituída daqueles que eram os mais doutos, capacitados intelectuais, filósofos, portanto estavam no andar de cima, e os homens, aqueles que não tinham, entre aspas, capacidade nenhuma, eles eram escravos. Então o trabalho manual na Grécia Antiga, ele era um demérito. Quem trabalhava porque era escravo. As pessoas de elite, chamadas para algo maior, para pensar sobre o mundo, não trabalhavam. Eles pensavam e proclamavam, e ficavam falando. De alguma maneira nós herdamos, como sociedade, como igreja, o dom da proclamação, e nós proclamamos, e aos domingos nós proclamamos muita coisa. Falamos e reverberamos muita coisa. Mas de fato, o quanto nós estamos comprometidos com o reino de Deus, está ligado de uma maneira umbilical, assim, ó, umbigo, sabe? O feto com a mãe, da forma como nós contribuímos para a expansão desse reino. Não se engane, eu não posso me enganar. Se eu não contribuir com nada, obviamente que essa relação de eu querer que alguma coisa aconteça sem que eu faça para tal, ela é 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0. Pensa na sua casa, na dinâmica do seu dia a dia em casa. Você que é pai, mãe, esposo, esposa, enfim, você que mora com alguém. Você deve contribuir ou não deve contribuir para que a sua casa seja uma casa limpa, organizada, estruturada? É ou não é? Ou deveria, né? Aí você fala, não, mas quem vai contribuir é só a mãe, só o pai. O adolescente tem aqueles momentos que ele acha que é só o pai e a mãe, mas os adolescentes de Jesus são diferentes, amém? Oh meu Deus, esse amém foi pela força da fé. Amém. Pela força da fé, eles são diferentes, vão aprendendo, porque você também já foi adolescente, não aponte o dedo. Quem que gostava de arrumar cama ou lavar louça? Ninguém gostava. E às vezes a gente também não gosta ainda, enfim. Mas é preciso que se faça, que se contribua. Só que nós vamos caminhar um pouquinho para frente, porque a gente tem alegria em fazer isso. Só que nós não nascemos com esse dom, nós não nascemos dessa maneira. Essa capacidade humana de construir, que é um instinto, não é apenas algo que podemos fazer, é algo que devemos fazer. Essa frase não é minha. Essa frase é de um autor, um livro famoso, de 3, 4 anos atrás, Blueprint. Ele fala sobre a herança genética, o código genético que os homens teriam trazido ao mundo. Esse autor aqui, o Nicholas Grikakis, ele fala que nós todos, ao nascermos, há em nós uma carga evolutiva, e portanto ele fala de uma questão natural, não bíblica, não espiritual, de que nós, por nós mesmos, teríamos uma capacidade de construir, instintamente, de forma instintiva, uma sociedade, de a gente se organizar e de a gente se ajudar. Biblicamente, isso não é verdadeiro. O pecado, que maculou o homem desde quando Adão e Eva pecam, ele grava, ele mancha a relação do homem de maneira que nós temos todos os atributos para sermos inimigos uns dos outros e para não contribuirmos com nada, com aquilo que a gente acha que é justo e que é bom. Nós nascemos assim. Você fala, pastor, mas isso é uma visão muito negativa da vida. Não é uma visão negativa da vida, é uma visão bíblica. A nossa inclinação do nosso coração, e aqui eu poderia falar e citar inúmeros versículos, o nosso coração é enganoso, a nossa inclinação é o mal, a estultícia está ligada ao coração da criança, portanto, desde pequenos, nós não fomos assim agregados, não há em nós esse instinto natural, diferentemente do que o livro fala, para que a gente se ajuste e comece a contribuir. Não é assim. Olhe para a sua vida, olhe para a minha vida. E aqueles que já conhecem a Jesus há algum tempo e que caminham ao lado dele, o quanto que você contribuía antes de conhecer Jesus com tudo? Em casa, no trabalho, como que era o seu coração? E como que é o coração agora? A alegria de contribuir não é o que a gente nasce com ela. E quando a gente fala de recurso financeiro, então, muito menos. Nós começamos a olhar e pensar que talvez
de alguma maneira, e somente dessa forma, a graça de Jesus, que nos visitou um dia e nos trouxe salvação, ela é o motivo pelo qual nós podemos sim contribuir com o coração regenerado. Olha o texto que nós lemos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Presta atenção, Deus concede uma graça às igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, falando das igrejas da Macedônia, na Grécia Antiga. Ele está dizendo para a igreja em Corinto que foi derramada uma graça diferente no meio de igrejas, e nós já vamos avançar aqui, que passavam por extrema necessidade. Então não é algo natural. Não é algo assim que eu acordo de manhã, pronto, pulando, dando 3 glória a Deus, um aleluia, dizendo agora eu vou contribuir. Não, não é. É uma graça. É um favor de Deus que encontra no coração do homem um local onde ele pode começar a gerar uma nova mudança de mentalidade e uma nova mudança de querer contribuir para que algo aconteça de fato. Ninguém muda uma sociedade, ninguém muda uma história de uma nação, ninguém muda a história de uma cidade ou de uma família sem que de fato a graça de Deus visite essa pessoa ou esse conjunto de pessoas. Não existe isso. É só olhar um pouco na história. Se formos inteligentes e verdadeiros e fiéis ao que a história nos revela, os grandes despertamentos espirituais que Deus promoveu ao longo dos últimos séculos, especialmente os últimos 3 séculos, foram decorrentes da graça derramada. Ou seja, Deus suscita, Deus começa a olhar para o homem e para a mulher, começa a olhar para algumas pessoas e começa a dizer assim, eu vou levantar essas pessoas para que elas, com o coração transformado, comecem a não olhar para si mesmas apenas, mas olhar para o outro e a contribuir e a ofertar de si mesmas os dons, talentos, recursos. É graça, irmãos. Sabe por quê? Senão a gente vai confiar sempre nos nossos méritos e na nossa vontade de fazer alguma coisa. E aí a gente encontra um grande objetor, um grande desafiador nosso, que são os nossos próprios desejos e a nossa própria vontade de querer fazer alguma coisa. O preço pago pela nossa reconciliação não foi qualquer preço. Você sabe disso. Foi o sangue de Jesus. E quando você entende isso, você começa a discernir que o sangue de Jesus pagou o preço para que nós, antes inimigos de Deus, nos tornássemos amigos de Deus e, portanto, inseridos no projeto de reconciliação do mundo. Portanto, tem algo poderoso em mim, que não é algo meu, natural. Você consegue compreender isso? Não é algo natural. E eu queria que você pensasse na sua realidade, porque nós começamos a viver e muitas vezes nos acostumamos com a ideia de que, de alguma maneira, outros, sempre outros, alguns mais bem dotados, capacitados por Deus, foram chamados para transformar realidades. E nós, de alguma forma, olhamos para nós e pensamos assim, nossa, mas a nossa vida, ela é tão corriqueira, uma vida tão comum, é ou não é? A gente acorda, vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai fazer os dois, volta para casa, tem um relacionamento primário, a família, ou mora com o pai, com a mãe, ou já é casado, tem os seus filhos, e volta no outro dia, e parece assim que, tá bom, o que eu estou fazendo assim de poderoso para transformar o mundo? Eu não fiz uma lei de abolição da escravatura, eu não descobri um novo país, eu não descobri um novo invento, eu não fiz nada assim tão poderoso. A graça de Deus, que visitou o meu e o seu coração, ela foi derramada para que você e eu sejamos o instrumento, para que mesmo vivendo em grande opressão e dificuldade, nós possamos revelá-la a outros, e às vezes são pessoas próximas. A igreja de Corinto foi chamada a algo que ela não estava acostumada a viver. Paulo menciona que foi pela graça. Eles despertaram esse papel de contribuição e amparo, não foi por outro motivo. Quando você é chamado a contribuir com o seu tempo, com os seus dons, talentos, recursos financeiros, Deus está dizendo, eu estou derramando graça sobre a sua vida para que você derrame graça sobre a vida dos outros. Você entende? Com o mesmo amor com o qual você foi amado, você derrama o amor sobre outros. Com a mesma misericórdia que você é visitado por Deus, você derrama. Ou seja, você sempre é um receptor da bondade de Deus, para que com essa bondade você derrame sobre a vida de outros. Mas pastor, me ajuda, como é que eu vou receber primeiro? Aí vem o mistério da salvação, e quando o nosso coração se abre de fato e de verdade para conhecer Jesus. Irmãos, não existe um homem, uma mulher sequer que tenha pisado nessa terra, que seja um instrumento de Deus poderoso, que não tenha de fato se relacionado com Deus de forma íntima, transformadora, a ponto de olhar para si mesmo e dizer, eu estou aqui, usa-me. Não existe.
E não é apenas um sair e entrar de igreja, ouvir sermão, culto, não é isso. É uma relação profunda de conhecer Jesus. E é por isso que a graça nos transforma. O reino de Deus é um reino comunitário. E essa vida comunitária é um imperativo do reino de Deus. Então eu quero dizer para você que, de repente, se acostumou ou aprendeu que fazendo sozinho é melhor. Quero dar essa notícia para você. Se você não sabe, já sabe. Não sabe, vai aprender. Se você já sabe, reafirma. A vida comunitária é um imperativo do reino de Deus. Então não existe igreja aonde eu estou inserido e de que eu faço parte, e da qual faço parte, e que eu não me veja participando efetivamente disso. Hoje existe um movimento, infelizmente, contrário àquilo que a palavra nos orienta, de que as pessoas se veem na possibilidade de participarem da vida, entre aspas, comunitária da igreja sem se envolver. Não existe isso. Essa conta não fecha. Ou você se envolve poderosamente, profundamente com a visão da igreja, na qual você começa a caminhar, ou você já está inserido, ou você não se envolve. Senão nós viramos tão somente pessoas que entram e saem de comunidades das mais variadas, os variados tipos teológicos, culturais, doutrinários, mas a vida comunitária, ou seja, aquele pertencimento para o qual fui chamado, nunca é um objetivo. E cuidado, não se engane, porque você vai aprender isso. A cultura vai tentar adestrar você, e essa é a palavra mesmo, eu sei que é difícil, vai adestrar você, vai tentar tolher de você, tirar de você aquilo que é mais pujante, aquilo que é mais forte em você, que é a vontade de contribuir, a alegria de chegar e dizer, eu estou aqui, usa-me. A vida comunitária, ela é marcada por isso. Nós nunca vamos ler na igreja, principalmente na igreja de Atos, e você vê o início da igreja em Atos, e depois todo o florescer das igrejas plantadas por Paulo, onde as pessoas, elas ficavam sentadas, paradas, sem contribuir. Nosso maior inimigo não vai ser um decreto, e aí eu estou dizendo isso numa avaliação minha, óbvio, né? O nosso maior inimigo não vai ser um decreto governamental dos próximos anos, tentando de alguma maneira nos tirar da igreja ou impedir que a gente, se reúna, por exemplo, num domingo como esse. Os desafios maiores dessa geração e da geração desses meninos e meninas que estão ali nas salas vai ser como eles e como nós, orientando eles, vamos lidar com o nosso desejo cada vez mais de segregação, de individualização e de isolamento. Isolamento. Já parou para perceber que muitos dos movimentos que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, estou falando da minha época de infância, nós não temos mais isso gravado hoje como um sinal da cultura comunitária. Então a gente come sozinho, chora sozinho, brinca sozinho, se diverte sozinho, faz tudo sozinho, cultua sozinho, como se fosse possível. Ou seja, o que você ouve em diversos meios de comunicação, pelos influencers, é de que você pode ver uma vida solitária e mesmo assim contribuir para a expansão do reino. Mentira, maligno, ação maligna, ação de Satanás, isso é uma mentira. Não existe isso, irmãos, não existe. Quando você se envolve com a comunidade chamada igreja, você está dizendo, eu creio que o imperativo de ser igreja passa pela comunidade e portanto eu vou fazer parte disso, do processo, e vou me alegrar com essa circunstância. O reino de Deus, ele é um lugar de preferências inversas. Sabe quando a gente olha para Paulo e Paulo diz que o que para ele era lucro, não precisa abrir não, está lá em Filipenses 3, o que para ele era lucro, ele considerou como perda por causa de Cristo. Tudo ele considerou como esterco, como algo sem valor, descartável. Porque as preferências, elas são invertidas. Presta atenção, o que eu mais desejava longe de Cristo, agora é o que eu menos aprecio. Olha para a sua vida. O que você mais desejava longe de Jesus? Eu desejava isso, aquilo. Talvez agora você menos aprecie. Eu desejava ficar rico, desejava fazer isso. No momento em que a graça de Deus me visita, me coloca e me insere num projeto de reconciliação de todas as coisas, a minha visão humana deturpada, mesquinha, fechada num quadrante chamado eu, começa a se expandir para um outro local chamado nós. E aí eu começo a olhar para a minha vida e começo a olhar para as preferências inversas. O tudo que eu queria agora eu não quero mais.
Não quero mais isso. Porque o Espírito Santo começa a colocar no meu coração coisas novas, valores novos, uma mentalidade nova, para construir não apenas para mim, mas para construir para que o outro seja abençoado. Consegue compreender a diferença? Isso é vida comunitária. Isso é alegria de contribuir. Agora, de novo, não se engane, lute contra isso. Todos os dias a nossa mentalidade está sendo bombardeada para que ela seja construída, fundamentada. Eu falei aqui na semana passada, a matriz de pensamento, que são os princípios pelos quais você regra a sua vida. Então você vai todos os dias acordar com essa luta, nesse movimento de contradição, aonde o evangelho vai dizer para você, parta de você para encontrar o outro, e o mundo vai dizer, saia do outro e encontre você mesmo. E olha que muitas vezes a gente perde para a nossa vontade. A gente quer ficar sozinho, a gente acha que pode viver sozinho. Afinal de contas, como é fácil, né, hoje a gente se alimentar, fazer uma compra, não precisa ir no mercado, faz a compra pela internet, eles vêm entregar na sua casa, você pede o lanche, eles vêm entregar na sua porta. Se bobear, você nem vê ele, que você deixa lá embaixo no cara lá, o zelador. Você trabalha em casa, quem trabalha em casa ainda, se você trabalha home ainda, você não vê ninguém. Você vê todo mundo pela telinha, é um quadradinho, seus amigos são um quadradinho. E quer ver como isso é tão interessante e ao mesmo tempo tão desafiador e tão perigoso? Eu falava o ano passado com meu irmão mais velho, e ele trabalha nessa área de informática há muitos anos, tal, e ele me dizendo, e ele gerencia uma equipe no Brasil inteiro, tal, e ele fez no final do ano um amigo secreto com essas pessoas do Brasil inteiro, o que é naturalmente comum de empresas fazerem amigos secretos. E óbvio, o amigo secreto foi virtual. Todo mundo comprou o seu presente e se presentearam, obviamente fizeram a lista do que cada um queria ganhar, aquela coisa toda, e fizeram descortinaram, né? Fizeram ali a revelação do amigo secreto. Ah, meu amigo secreto é o João, a Patrícia, o fulano. Ah, beleza, os quadradinhos. E ó, o teu presente estou mandando aqui no Sedex, vai chegar tal. E celebraram, e todo mundo com, sei lá, um champanhe, alguma coisa, e celebrando. Uau! Beleza, gente, bom final do ano, Feliz Natal. Você pode falar assim, pastor, mas um cara estava morando no Pará e o outro no Rio Grande do Sul. Não tinha como trazer um para lá e um para cá. Isso aqui é caríssimo, é quase atravessar a Europa inteira. Basicamente é isso, a passagem de avião. Mas eu não estou falando sobre esse imperativo mais óbvio, eu estou falando sobre a acomodação. O quanto que isso gera inconformismo em nós hoje? Em você, em mim? Sobre a vida comunitária? Não se engane. Se isso em você encontra um lugar assim de conformidade e tal, vai ser sempre difícil, quase impossível, você viver no limite entre o eu e o nós, entre a vida comunitária para a qual Jesus nos chamou e a vida egoísta, egocêntrica que nós queremos construir. Sempre vai ser um trabalho enorme participar de tudo, me envolver com qualquer coisa. Porque a vida comunitária é um chamado do reino de Deus. E muitas vezes nós não estamos atentos para isso. O que era perda, considerei como lucro. O que para você era perda e foi considerado como lucro? Paulo diz aos irmãos que eles deveriam viver com misericórdia, que eles deveriam amar uns aos outros, e tem algo profundo que, geralmente para nós, o dispositivo que nos trava para o exercício da generosidade e a vivência dos nossos problemas pessoais. E pare e pense comigo agora por 10 segundos. Você tem problemas? Obviamente que você tem. Você os tem, eu também tenho muitos problemas. Mas a gente olha e fala assim, peraí, vamos olhar para a palavra de Deus. Paulo diz que os irmãos das igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação e da extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Pera, não fechou, vou repetir. Os irmãos da igreja da Macedônia, caminhe comigo, no meio da mais severa tribulação e da extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Como que pode? Me ajuda aí, pastor, agora confundiu. Como que alguém numa severa tribulação, extrema pobreza, pode ser rico em generosidade? Como pode acontecer isso? É a graça derramada no coração dessa igreja na Macedônia. Rica generosidade no meio de severa tribulação e extrema pobreza. Pense comigo, quais foram os momentos mais difíceis pelos quais você passou nos últimos anos? Talvez a perda de alguém querido, estou falando da morte, do luto, a perda de um trabalho, uma frustração, uma traição, um abandono, um problema de saúde que você tenha vivenciado com alguém de perto.
Essa é uma severa tribulação, concorda comigo? É difícil. Pobreza. Aqui era pobreza mesmo financeira, tá? O texto aqui, no contexto histórico, era uma pobreza financeira. Ou seja, como que alguém pode ser rico em generosidade sendo pobre? Eu não vou nem falar da oferta da viúva, né? A gente gosta de falar da viuvinha. Agora, pense em você e quantas vezes, e eu quero fazer esse exercício com você, quantas vezes você, passando entre aspas, e muito entre aspas, porque nós temos a tendência de majorar, de aumentar o nosso sofrimento e diminuir a proporção do sofrimento do outro. De maneira que a gente olha e fala assim, nossa, eu estou com um impedimento enorme para participar de uma coisa hoje. O que foi? Eu estou com uma dor de cabeça assim que você não tem noção. Uma dor de cabeça? Eu estou com um impedimento aqui que eu não tenho talvez R$ 50 para ofertar nisso, naquilo. Não existe mensuração de valor. A questão é como o meu coração se move, se projeta para ser rico em misericórdia e generosidade. A igreja na Macedônia exerceu algo que nós podemos fazer mesmo no momento mais difícil da nossa história. A graça de Deus derramada, queridos, é uma porção tão grande que mesmo no momento onde parece que tudo nos falta, nós olhamos e percebemos, existe alguma coisa em nós ainda, existe alguma coisa latente em mim, gritando que eu preciso entregar para o outro. Quantas vezes você já aconselhou alguém, ou alguém bateu na sua porta dizendo assim, eu preciso de ajuda, de um conselho, de alguma coisa, e você falou, meu Deus, eu? Nesse dia? Pô Deus, o senhor está brincando comigo, porque esse dia mesmo, quer dizer, a pessoa está do meu lado, chega do trabalho, eu não dormi bem, teve um problema, daí a pessoa chega do seu lado, no trabalho, no computador, você ali fazendo alguma coisa, tirando um relatório, a pessoa compartilha algo dramático. E o Espírito Santo diz assim, derrama da graça sobre a vida dessa pessoa, derrama. Existe algo para ser transbordado em rica generosidade. Alegre-se em contribuir. Só que muitas vezes nós olhamos para nós, como eu disse, nós colocamos isso de uma forma tão profunda, tão latente, que nós não conseguimos olhar e perceber que as pessoas estão precisando de ajuda ao nosso lado. O texto, não precisa abrir, de Lucas 8, ele revela algo lindo da vida de Jesus, lindo. Ele fala das mulheres que o abençoavam financeiramente. Susana, Joana, Maria, você sabia disso? Mulheres. Judas era o tesoureiro. Ele era o cara que ficava com a bolsa de dinheiro, porque Jesus, como não tinha recurso financeiro, ele não ficava pedindo ofertas. Mas Jesus precisava de recurso para se alimentar, para pagar os custos dessa missão. E as pessoas ofertavam e o abençoavam, e essas mulheres, ali em Lucas 8, diz que elas o abençoavam e ele recebia de bom grado. Ou seja, Jesus precisou ser ajudado? Precisou. Essas mulheres transbordaram em rica generosidade para abençoar o Cristo, Filho de Deus na terra? Sim, Senhor. Já pensou? Você fala, eu dei oferta para Jesus, cara, quem és tu? Hã? Eu abençoei Jesus, cara. Eles abençoaram Jesus. E Jesus, portanto, ele não ficou assim com o coração envaidecido, orgulhoso, a ponto de falar, não, eu sou filho de Deus. Ei, que isso, eu não preciso de nada. Eu tenho poder, eu posso transformar uma pedra em pão. Lembra do texto? E ele poderia transformar a pedra em pão. Ele poderia fazer qualquer coisa, no ponto de vista físico, químico, transformando substâncias, materiais, qualquer coisa ele poderia fazer. Por que ele não fazia? Porque ele estava dando exemplo em cada passo que ele dava nessa terra. E ele estava dizendo, eu estou aberto a receber de vocês a bondade que o próprio Pai depositou. Você percebe que muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, Jesus precisou ser ajudado? Quantas vezes você precisou ser ajudado? Pensa aí nos últimos anos ou no último ano. Isso é um sinal. Ou você nunca precisou de ajuda de ninguém? Só ajudei, nunca precisei de ajuda de ninguém. Será que o mestre, ele se viu aberto para receber a ajuda de outras pessoas em sua missão? E você? Como é que você está? Se hoje você fosse aqui, interpelado aqui no final, ou chamado, falou, eu quero te ajudar a fazer algo, como que seria isso? O que moveria de sentimento, de emoção lá dentro? Não preciso de ajuda de ninguém, eu estou bem estruturado, a minha vida está assim, todas as plataformas da minha vida, as prateleiras, tudo que eu construí, está tudo organizadinho, não preciso de ajuda de ninguém não. Quer dizer que às vezes os pequenos, aqueles que mais são insignificantes ou mais aleatórios podem ser instrumentos de Deus para concluir ou para te ajudar a concluir a tua obra aqui na terra. Porque aquele que começou a boa obra há de concluí-la.
e esse é Cristo. Mas nessa conclusão, ou seja, nessa jornada, ele vai usar outras pessoas que vão transbordar em rica generosidade, mesmo passando por tribulação. Quando a gente lê o livro de Esdras, não precisa abrir, você vê algo tremendo ali. Esdras relata um tempo onde o povo de Deus estava sendo liberto do cativeiro da Babilônia para voltar para Jerusalém. Esse é o contexto histórico, ok? Só como é que isso acontece? A graça de Deus visita aquele povo e toca no coração de um rei apóstata, pagão, Ciro. Ciro se levanta e Deus dá a ele uma missão. Você vai libertar o meu povo e vai liberá-lo para que eles estejam indo para Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído há mais de 70 anos. Portanto, Ciro edita um decreto, está lá em Esdras 1, dizendo, todos aqueles que quiserem voltar, podem voltar, parará. Mais do que isso, escute bem. Esdras menciona no livro que o próprio Ciro diz, vocês vão voltar não apenas com a liberdade, com uma grande conquista, vocês vão voltar quinhoados, ou seja, com muito dinheiro. Tudo que os babilônicos roubaram do templo ficou aqui. E agora eu estou devolvendo, são toneladas de ouro, de pratas, de pedras preciosas, utensílios. Está lá no texto, capítulo 1. Ou seja, o povo volta, pense comigo, 70 anos, exilado. Tinha alguma coisa que uma pessoa 70 anos, fora do seu país, longe da sua cultura, vivendo a opressão, debaixo do império babilônico, ou seja, a opressão de um rei estrangeiro, lutando, vendo seu filho morrer, a sua filha morrer, não tendo perspectiva nenhuma quanto ao futuro, pela desobediência deles própria, como que, entre aspas, do nada, um homem levanta-se e diz assim, eu vou ajudar vocês, voltem, e eu sei que vocês vão precisar de dinheiro, rica generosidade, eu vou abençoar, aqui, levem. Só que tem algo profundo no capítulo 2 de Esdras. E aí diz respeito a mim e a você, o quanto eu estou disposto a contribuir. A Bíblia diz que quando eles chegam para reconstruir o templo, Esdras reúne o povo e todos de forma liberal, voluntariamente, família por família, porque assim eram contados, as famílias por si só eram o quê? Instrumentos para designar cada qual dentro da tribo. Então as famílias voluntariamente entregavam de si mesmos. Você fala, me ajuda, deu um nó. Como que alguém tem alguma coisa, pensa, voltando do exílio, sem nada, como a gente diz, sem um pinto para dar água, sem nada. Como que eles transbordam em rica generosidade para construir o templo? Por certo, cada um deu uma moedinha, alguma coisa, que no cômputo geral era nada, mas quando eles se uniram, e a palavra diz isso, você pode lá ver em Esdras, eles tinham o mesmo coração, eles se uniram por um propósito maior. Isso é a diferença. Eram homens e mulheres que tinham uma visão. A igreja precisa retornar à sua visão de transformação do mundo. Qual é a nossa visão, afinal de contas? O que nos move, irmãos? Quando você contribui aqui na igreja, quando você contribui, seja com recurso financeiro, com o seu tempo, você se coloca à disposição e diz assim, pastor, eu quero ajudar, eu vou ajudar. Qual é a visão? Senão a gente não contribui. Pensa comigo. A gente não contribui. Para onde vai o dinheiro? O que se faz com o dinheiro? Qual o objetivo desse recurso que está sendo levantado? É para pagar custos? É para pagar luxos, ornamentações, deleites dos líderes e pastores? Infelizmente, muito há isso hoje. Mas eu estou dizendo que isso é a exceção e deve ser a exceção. A regra pela qual nós devemos regrar a nossa vida ou viver a nossa vida é de que, de alguma forma, nós precisamos olhar e falar assim, tá, mas eu tenho uma visão para onde os recursos estão indo? De que maneira isso está sendo feito ou sendo recebido? Eles eram homens e mulheres que tinham uma visão. Havia confiança na administração dos recursos e havia confiança naqueles que estavam à frente. Nunca fique, escute bem, nunca permaneça em nenhuma igreja, que você não tenha confiança acerca dos recursos que são levantados e para onde eles estão indo. Isso eu digo por estar nessa casa há quase 30 anos e ter aprendido nesses 30 anos, visto diariamente todos os recursos levantados e para onde eles estão sendo enviados. Seja para a manutenção da obra aqui, nos projetos que nós temos na Forquilinha, no PEV, nos projetos missionários com os nossos pastores na Indonésia, na Zâmbia. Você pode falar comigo depois para conhecer um pouco mais. Nós vamos, na caminhada, mostrar para vocês no segundo semestre um pouco mais sobre isso. O pastor Ricardo esteve aqui, alguns o conheceram no culto de Páscoa. Porque isso é necessário. Como é que chega gente exilada para construir o templo? Onde é que está indo esse dinheiro?
Por que está sendo feito sobre isso? Os irmãos da Macedônia primeiramente se entregaram ao Senhor. Eu quero dizer para você, Paulo diz isso, antes de se entregar à obra, o que ele diz? Antes eles se entregaram a Deus e depois a nós. Querido, cuidado, não adianta, ninguém vai ser participante de uma obra, vai se envolver com a comunidade chamada igreja se antes não tiver uma entrega verdadeira para Jesus. Sempre vai ser com dor, então não se engane, nem eu estou aqui para te enganar. Sempre vai ser difícil, ou vai ser naquele movimento que a gente viu aqui no vídeo, dinheiro, venha. Ou vai ser numa forma de persuasão para dizer para você, numa barganha maligna, dê e você vai receber 100 vezes mais, entregue o seu carro, a sua casa, porque você vai ficar rico. Mentira! Agora, eles se deram primeiramente a Cristo, e depois se deram a nós. O que Paulo está dizendo aqui como instrução para nós clara? Não há como eu entender que eu sou importante, que os meus recursos, o meu dízimo, a minha oferta, ela é fundamental para a expansão do reino se eu não me entreguei a Cristo primeiro. Vai doer tudo, sempre. Sempre vai ser um flagelo entregar qualquer coisa. Quanto nós estamos dispostos e quais são as nossas prioridades? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso e analisando a minha vida, né? Sobre como nós nos enganamos acerca das nossas prioridades. Quais são as prioridades e os instrumentos com os quais você tem se envolvido e que são para você objeto de privilégio? Paulo diz assim, eles insistentemente me pediram para que eu desse a eles o privilégio de participar da Ascensão dos Santos. O que para você traz assim, se traduz em grande honra? Que você abre a boca para dizer assim, eu participo daquela obra, hein? Eu sou contribuinte de uma associação. Eu sou participante da associação XYZ, não tem problema nenhum se você é. Da fundação tal, não tem problema nenhum. O que a gente enche a boca para dizer assim? Sou participante, estou junto. Será que a gente está junto de um clube de futebol? Não tem problema não ser sócio do Criciúma, qualquer outro time aí. Mas eu dou lá. Para a vida comunitária, que me requer mais do que apenas usufruir de um espaço, e lembre-se que esse vai ser sempre o movimento, no clube você pode pagar, você recebe os benefícios do clube. Na igreja, é diferente o movimento. Deus te chama a contribuir e muitas vezes você não vai ver o retorno do seu valor. Nenhuma garantia. Ah, pastor, daí ficou complicado para mim. Ficou complicado para Jesus também. Quando ele morreu por cada um de nós, e a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, ele se entregou por cada um de nós. Você percebe que a gente, às vezes, está tão machucado, com a nossa mente tão voltada às coisas terrenas, que a gente olha e fala assim, Mateus 5, quando Jesus diz assim, né? E ele introduz Mateus 6, que o nosso coração, onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E ele principia, ele dá início, em Mateus 6, falando sobre a jornada do homem ansioso. Você está ansioso com o recurso de amanhã? Calma. Agora, não se engane. Se a sua vida não foi consagrada em temor, reverência e submissão a Cristo, sempre vai bater na sua porta essa questão. Dinheiro! Venha, dinheiro, venha. Você vai acordar falando, dinheiro, venha. E Jesus está falando, onde tiver o seu coração, o tesouro vai estar ali, ó. O que a gente abre a boca para dizer? Eu sou participante daquela obra. Sabia que tem coisa tão maluca, esse talvez seja o adjetivo, mais simples para todo mundo entender, hoje em dia, que tem gente que se arvora assim no direito de abrir a boca e falar assim, nossa, eu estou participando de um projeto, que é um projeto de uma comunidade de pesquisadores, que não sei o que lá, que estão pesquisando um negócio mais esdrúxulo, e eu participo com uma mensalidade de tantos reais por mês, e não sei o que lá, e faz a viagem, vai para um lado para o outro. Quando está inserido na igreja, não, na igreja não quero saber de nada, não vou participar de nada. Qual é o privilégio? É o privilégio de intencionalmente. Você percebe? Eu estava nessa semana orando e pensando e preparando o sermão. Eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. O que é privilégio para mim hoje? É contribuir com irmãos, por exemplo, que estão lá na China, não sei o que, da igreja perseguida. Eu não sei para onde, eu sei que para aquele dinheiro está indo para essa associação, para aquele irmão, para aquela irmã, para expandir o reino de Deus, mas não vai voltar para mim amanhã num trabalho que vai me render 10 vezes, 100 vezes mais, mas é mais do que isso. É o privilégio de ser participante da expansão do reino,
Que Jesus gere em você e em mim esse privilégio e que você possa abrir o seu coração em rica generosidade. Afinal de contas, o que perdemos e ganhamos em nossas relações? O texto termina quando Paulo fala sobre algo que Jesus nos ensinou. Ele, sendo rico, se fez pobre. E qual é a riqueza e a pobreza dessa relação? A riqueza de ser o Filho de Deus, assentado à destra de Deus Pai, o unigênito, o Criador de todas as coisas, o primeiro, o único, o alfa e o ômega, se rebaixa a condição de homem, Filipenses 1 e 2 fala sobre isso, toma a forma de homem, anula-se, vai até a cruz e morre por cada um de nós. Ele rico se faz pobre para que o pobre, ou seja, aquele que era destinado ao inferno, seja rico e ascenda aos céus. O rico se faz pobre comigo, se relaciona comigo, me abraça, me constrange, me cura, me exorta, para que as minhas relações sejam sempre nessa formatação. Quando eu perco e eu deixo a minha riqueza, eu estou dizendo, eu estou me fazendo pobre com o outro. Como assim? Quando eu perdoo, eu saio da minha riqueza, da minha jactância, do meu orgulho e eu sou pobre. Eu me anulo. Quando eu renuncio, eu me anulo. Quando eu perdoo, eu me anulo. Quando eu me sacrifício, eu me anulo. E eu sou pobre. E sendo pobre, nessa equação do reino, eu sou rico. Porque eu cresço, eu ganho. O que a gente perde e ganha nas nossas relações? Se nós queremos entrar ganhando sempre. Sendo sempre rico. Nas relações conjugais. Quantos casamentos eu vi ao longo da minha vida se estruturarem porque os dois, ambos, homem e mulher, queriam ser ricos. Ninguém abriu um flanco para perdoar, para renunciar. Tudo bem, você tem razão. Tudo bem, você tem razão. Essa semana eu vi um vídeo de um senhor, não sei se vocês viram, uma repórter perguntando para ele, 73 anos de casado, ele diz assim, qual o segredo para 73 anos de casado, seu José, seu, sei lá coisa. Ele diz assim, um dia, 73 anos de casado, um dia eu digo que ela está certa. Outro dia eu digo que ela está certa e no terceiro dia eu digo que eu estou errado. E assim a gente viveu um casamento feliz durante 73 anos. Um dia ela está certa, outro dia ela está certa e o outro eu estou errado. Mas eu estou errado, mas eu estou errado. Eu perco a minha pobreza, a minha riqueza, na minha renúncia me faz pobre e na minha pobreza eu me torno rico, assim como Cristo. A alegria de contribuir passa por isso, todos os dias. Não espere chegar aqui num culto domingo, alguém vai falar sobre oferta, recurso financeiro, se antes, como Jesus falou, antes, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro e reconcilia-te com ele, depois me entrega o dinheiro. Você percebe a ótica de Jesus? Não está preocupado com se é 3 mil, 10 mil, 4 mil dólares, libras esterlinas, shekel, como é que era a moeda. Jesus não está preocupado com isso. Ele está dizendo, se na tua relação você tem algo com o seu irmão, primeiro se reconcilia com ele, depois vem entregar a oferta. Esse é o processo. Só que para nós é mais fácil. Está aqui o recurso, eu vivo a minha vida de maneira como está. Pastor, ai de ti, não reclama, estou dando dízimo, ofertando, não reclama, deixa eu viver a minha vida. Irmão, contribua com alegria. Mas saiba que Cristo se entregou por nós, para que nós também nos entreguemos pelos outros, e para que essa alegria que a gente quer viver seja uma alegria verdadeira nas nossas relações. Eu concluo aqui dizendo, para você aplicar e pensar nessa semana, como que tem sido de fato a construção dessas relações, porque Cristo se entregou e manifesta a pobreza, e nós ganhamos em abundância e riqueza. Cristo e manifesta pobreza, e nós ganhamos em abundância e riqueza. Quais são as relações que você tem, marido, esposa, trabalho, chefe, hierarquia, onde você se permite ser pobre e não tem a última palavra? O quanto isso te constrange ainda? O quanto te constrange dizer, eu errei, me perdoa, me desculpa, eu fui tolo, eu fui insincero, eu menti, eu errei, eu estou sendo intolerante. O quanto
É isso que diz respeito à contribuição. Aqueles que transbordaram em rica generosidade da igreja da Macedônia não eram homens e mulheres melhores do que nós, óbvio. Aqueles que voltaram do exílio também não eram melhores do que nós, mas eles transbordaram da graça, que era um receptáculo assim, sempre aberto para receber de Deus e para derramar sobre os outros. Então, não saia daqui, por favor, sem pensar acerca de si mesmo, de forma íntima, verdadeira, o que eu tenho, Senhor, o que o Senhor me deu, e que é meu próprio, para que eu compartilhe e viva o imperativo de ser comunidade, de ser um com os meus irmãos, de caminhar junto, de olhar para esse mundo caído, pecador, e transborde em rica generosidade, e que eu me alegre em contribuir, amém, igreja? Alegrar em contribuir. Alegrar em contribuir. Quero convidar você a ficar de pé, e eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Alegre-se na contribuição. Isso. Alegre-se na contribuição. Apenas por um instante, queria que você fechasse seus olhos para pensar um pouco sobre isso. Aquieta o seu coração. Nós vemos no meio de tantos ruídos, tantos barulhos que querem nos tirar a paz que é necessária para tomarmos decisões sérias sobre a nossa vida. Pare um pouco, pense. Reflita o quanto você tem contribuído para a expansão do reino de Deus. O quanto ainda o eu se sobrepõe ao nós. O quanto ainda o individualismo se sobrepõe à vida comunitária. O quanto ainda na relação de perdas e ganhos, você se encontra sempre no pêndulo do ganho. Nunca perdendo, nunca renunciando, nunca sacrificando, nunca dando, nunca pedindo perdão. Pare, pense e peça perdão a Deus se você se vê assim nesse lugar. E se você não tem forças, como eu imagino aqueles próprios irmãos da Macedônia, transborde em rica generosidade, permita que o próprio Deus derrame da graça dele sobre a sua vida e que você possa primeiro, antes de tudo, entregar-se completamente a Jesus. Eu não estou pedindo que você doe dinheiro para a igreja. Eu estou aqui exortando você, como Paulo diz. Eu não estou chamando a atenção de vocês ou dando uma ordem, como Paulo diz. Eu estou apenas dizendo para vocês o que Jesus fez. E esse é o meu papel aqui. Não caminhe a sua vida como você tem caminhado. Se você percebe nessa manhã que para dar é fácil, mas Jesus está preocupado muito mais com a sua própria vida, com o seu destino eterno. Então comprometa-se nessa manhã, não porque eu estou dizendo, não porque você está num ambiente onde você é coagido a tal, não, de maneira nenhuma, mas avalie-se a si mesmo de forma profunda, verdadeira, e pense: Senhor, o que eu tenho feito da minha vida? Ajuda-me a contribuir com alegria, e ajuda-me a olhar para o mundo e perceber que eu tenho sim possibilidades de entregar. Senhor, obrigado porque em tudo nós podemos ver a mão do Senhor, e obrigado porque mesmo em severa tribulação e extrema pobreza, nós podemos ser chamados a contribuir e a dar. Obrigado porque nenhum de nós aqui tem nenhum tipo de justificativa para dizer diante de Ti: eu não tenho nada para dar para o outro. Sim, temos. Talvez não estejamos percebendo, talvez estejamos longe do ambiente no qual nós somos inspirados a descobrir os nossos talentos, e é hora de recomeçar nessa manhã. Mas faz transbordar de nós em rica generosidade o compromisso de sermos igreja, comunidade, e avançarmos para construir algo que o mundo não pode construir. Não é uma obra humana, é a tua igreja, é a tua noiva. Pai, obrigado, porque foi o Senhor que derramou dessa graça sobre nós, desse amor imensurável, e assim nós podemos avançar e caminhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos cuide, que a palavra do Senhor viva, poderosa, rica, habite em nós, em salmos, cânticos, hinos, e que nessa proclamação nós possamos viver um dia após o outro, em ação, operando, trabalhando, vivendo, construindo, abençoando uns aos outros, nos ofertando aos outros, em rica generosidade, repito, em rica generosidade. Cura o nosso coração vitimizado, triste, abatido, que se vê nessa manhã, ó Deus, sem capacidade de ofertar qualquer coisa.
cura o nosso coração, transforma o nosso coração, Senhor, nessa manhã. É o nosso pedido, Pai. No nome santo de Jesus.